Com a reapresentação do elenco marcada para a tarde desta quarta-feira, o Guarani dá início à preparação para o campeonato mais importante do ano. Com o início da Série B do Brasileirão, marcado para a primeira quinzena de abril, o Guarani busca a equipe ideal para conseguir o tão sonhado acesso. Após 12 temporadas seguidas longe da elite do futebol brasileiro, o Bugre passou por altos e baixos na competição nacional. Após o acesso para a Série B em 2016, o Bugre quase voltou à terceira divisão no ano seguinte. Desde 2018, a equipe alviverde apresentou campanhas de meio de tabela, exceto em 2021, quando por pouco não conquistou o acesso, ficando na sexta colocação e brigando pela vaga até a última rodada. E para essa equipe ideal, a diretoria do Guarani segue ligada no mercado de transferências. Após a saída de Kozlinski para o Fortaleza, o Bugre está em busca de outro goleiro para a sequência da temporada. Com o nome de Tomazella bastante comentado nos bastidores, a portuguesa estipulou sua preferência pela negociação do atleta, contrato de empréstimo com opção de compra no final. Além disso, a equipe de Campinas teria que pagar 100% dos vencimentos do experiente goleiro. O Guarani também avalia outros nomes, mas busca por um goleiro que possa brigar com Tony pela titularidade. Outro problema a ser resolvido é a situação de Giovanni Augusto. O camisa 10, que tem contrato com o Bugre até o dia 30 de abril, recebeu uma proposta do Vitória e deve seguir para o futebol baiano. No entanto, o Guarani ainda tenta uma manutenção do atleta, mas vê certa dificuldade, já que o Leão ofereceu uma melhor proposta financeira. Além do dinheiro, pesa também a relação do atleta com a torcida, que se desgastou depois de um primeiro trimestre com um número menor de jogos e algumas lesões. Com a janela de transferências aberta até o próximo dia 4, o Bugre segue estudando as melhores possibilidades para uma campanha que possa concretizar o quase acesso de 2 anos atrás. Bom, reapresentação marcada para hoje à tarde e algumas pendências precisam ser resolvidas, entre elas a do treinador. Vai ficar com Moisés Moura, vai efetivar ou não? Se decidir não ficar, vai ter que ir no mercado contratar treinador. Será que vem um português por aí? Exatamente. Como é que é, né? Modismo, né? Na fase atual. Tem algum português sobrando aí no mercado ou não? Quem é o português aí que está na vitrine aí em Lisboa? Jorge Jesus. Mas o São Paulo também está desempregado. Esse aí não teria que dar o brinco de ouro para ele, né? Mas não pode dar porque o brinco de ouro já foi arrematado pela Magno, então não tem como trazê-lo. Os dois custam muito caro, né? Agora é o seguinte, olha, informação sobre pendências. Giovanni Augusto tem proposta do Vitória, tem contrato com o Guarani. O Guarani recebeu a pedida para rescisão imediata, porque você ouviu aí na reportagem, a inscrição para disputar o Campeonato Brasileiro termina no dia 4, na primeira janela. E aí ele tem contrato até dia 30 de abril. Se a primeira janela termina no dia 4... 4 de abril? 4 de abril. 4 de abril. 4 de abril. Tem que resolver antes, senão só vai inscrever em julho. Só em julho, na segunda janela. E esse não é só o problema, né? O problema é a montagem de todo o time. Se dia 4 fecha a janela, o Guarani tem 15 dias para poder montar o time para o brasileiro. O Guarani, todos os times, né? Como nós estamos falando no Guarani, né? Agora é o seguinte, Giovanni Augusto recebeu uma proposta, 120 mil, ele ganhou 80 no Guarani. O Guarani não vai cobrir e também não vai liberar, a menos que o Vitória pague uma compensação financeira para a liberação. Se o Vitória pagar a compensação financeira, o Guarani libera. Outra coisa, Richard Rios, a informação de que o Palmeiras teria feito uma proposta não é verdade. Palmeiras está monitorando vários jogadores e também o Richard Rios. Então a única proposta que existe, ou que existiu, é do Internacional, 900 mil euros. Aí o Guarani já rejeitou de imediato essa proposta, então se rejeitou, não vai acontecer. Nesse caso, é possível que o jogador permaneça para a disputa da Série B.
Alguns vão sair, o caso de Nicolas Careca e também o Gênison, que aliás já voltou para o Cuiabá, e outros vão permanecer, o caso do Bruno Mendes. Vai permanecer Bruno José, Guarani já anunciou a renovação do contrato por empréstimo, ele pertence à equipe do Cruzeiro e já contratou João Vitor. Atacante, jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, esse já está contratado e nos próximos dias o Guarani vai anunciar de maneira oficial. Bruno Michel também já foi, né? Bruno Michel também já foi, né? Não foi ainda, ele tem contrato, mas o Guarani vai rescindir o contrato, é o caso do Nicolas Careca. O Guarani está tentando um acordo lá para devolvê-lo para o CRB. Olha, o tempo é curto, Batista. Se eu conheço bem o Pastana, tem muita coisa já alinhavada. Ele trabalha assim, silêncio absoluto, de repente chegam 5 de uma vez. Porque o Guarani precisa, Batista. Com esse time que disputou o Campeonato Paulista, o Guarani vai sofrer muito na Série B. E precisa para todas as posições. Acho que no gol está muito encaminhado o Tomazella, né? Na zaga parece que também está mais ou menos encaminhado. O problema, que é o mais difícil, é do meio campo para frente. Contratar jogador, por exemplo, né? Ontem, na entrevista coletiva do Corinthians, do presidente do Corinthians, o Duílio, ele perguntou para os repórteres, você conhece alguém aí que joga na posição do Renato Augusto? Se alguém tiver uma sugestão, por favor, me fale, porque eu não sei. Não tem no mercado. Agora, essa é a grande pergunta. Você está dizendo... Como é que vai substituir? Eu não estou dizendo para fazer loucura com o Giovani, tá? É um problema que o Guarani vai ter que resolver, além, né, Tigrão, dos atacantes que precisa contratar. E a gente está fazendo um balizamento pelo time que disputou o Campeonato Paulista, mas o time que disputou o Campeonato Paulista tinha Giovani Augusto e Richard Rios. Se ambos saírem, eu reputo como 40% do potencial técnico do time. Não numericamente. Quantitativamente não, mas qualitativamente sim. E aí? Então há uma preocupação. Só como palpite... Só que ninguém saiu ainda, né? Só como palpite, Giovani Augusto, eu acho que vai embora. Você acha? Eu acho que vai embora. Vai acabar arrumando aí uma composição para a rescisão imediata. O Guarani pega algum, é mais ou menos o que aconteceu com o Castanha. Não vai ficar no elenco com um jogador insatisfeito. O Richard Rios é diferente. Esse eu acho que ele se vai permanecer. Vai disputar a Série B, aí na segunda janela, em julho, pode ser que pinta uma proposta internacional. Só como palpite, eu acho que ele não vai para o mercado nacional. Tomara que não. Essa é uma grande notícia. Porque o Rios é um cara... Nós vimos, por exemplo, o último jogo do Guarani dessa primeira parte da temporada, foi o Campeonato Paulista. Aliás, foi o Troféu Independência, lá em Mirassol, sexta-feira passada. O Guarani perdeu o jogo, foi eliminado da final e tal. E o time não teve o Richard Rios, não teve o Giovani Augusto e não teve o Bruno José. Você viu o potencial daqueles jogadores que atuaram? Você viu o poder de fogo de chegada à frente do Guarani com aquele time que foi montado contra o Mirassol? Não foi. Praticamente não entrou na área do Mirassol. Então, o ideal, e nem sempre o ideal é possível, seria a manutenção desses dois jogadores. Mas no caso do Giovani Augusto, parece que, né, a coisa está meio que encaminhada, a menos que surja um fato novo aí, mas encaminhada para a saída. Agora, o Rios, um cara que não se machuca, dificilmente se contunde, um cara de 22 anos, com a bola que tem, com a versatilidade tática que tem de volante, de meia, joga ali naquela beirada ofensiva do lado direito. O cara é muito bom jogador. E para uma Série B e outra, agora já aclimatado, né? Já mais amadurecido. Claro que ele vai jogar mais bola na Série B do que jogou no Campeonato Paulista. Claro que ele jogou mais bola no Campeonato Paulista do que na Série B do ano passado. À medida que o tempo vai passando, o cidadão vai crescendo, vai ganhando confiança, vai ganhando cancha, né? Vai se ambientando melhor ao clube. Então, seria muito bom que o Guarani, se bem que se ficar até julho não resolve o problema, né, Batista? Porque o campeonato começa em abril, vai até novembro, início de dezembro. Então, ficar só até julho, mas pelo menos é um alento.
Agora, o ideal é que um jogador desse porte, eu sei que tem a parte financeira, tem a parte da necessidade do clube também de negociar para fechar o orçamento, desde que seja uma boa proposta, mas seria ideal para análise só técnica que esse jogador ficasse pelo menos até dezembro.